Olá, sejam bem-vindos ao nosso curso de leitura da Bíblia. Estamos começando hoje com essa aula inaugural. Espero que você goste desta aula e principalmente você possa prosseguir aí no nosso curso, que não é demorado, serão apenas algumas aulas, serão divididas em módulos. Nós vamos dar uma introdução hoje, apenas para nós termos uma ideia mais ou menos como iremos seguir daqui para frente. E eu gostaria que você que nunca leu a Bíblia, não conhece a Bíblia, ou mesmo já conhece ou já leu a Bíblia e quer receber mais informações a respeito, quer aprender a ler, quer aprender a manusear, talvez estudar de uma forma mais profunda, não sei qual que é o seu objetivo, mas espero que você possa estar conosco nesses dias, nessas aulas, e nós iremos futuramente divulgar aí o número de aulas. É necessário que você também faça a sua inscrição, né? Nós estamos insistindo nisso, né? Essa aula é livre, todos podem ver, todos podem assistir, mas as próximas aulas, a partir da semana que vem, serão bem restritas, somente para os inscritos. Se você está interessado, você deve, nesse momento, clicar no link que está aqui embaixo na nossa descrição, na descrição desse vídeo, e que você permaneça firme até o final, não desanime, mesmo que algumas aulas possam ser assim, talvez um pouco entediantes, um pouco mais técnicas, mais chatas, né? Mas são assim mesmo. Eu não pretendo me aprofundar muito em determinados pontos, porque isso pode tirar também a nossa atenção, o nosso foco, e não é esse o objetivo. O objetivo é aprendermos a ler a Bíblia, a estudar a Bíblia, conhecer a Bíblia, e é isso que nós vamos fazer, tá bom? Então, permaneça conosco até o final e fique firme. Nós estaremos juntos neste curso de leitura da Bíblia para iniciantes. Fique aí. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos... Obrigado, irmãos, por estar conosco. Pode ser de abraço para todos. Muito bem. A palavra Bíblia tem origem na língua grega, né, que significa livros. Na verdade, é um compêndio de livros, né? São vários livros juntos num só. Eu tenho aqui um modelo, né? A minha Bíblia já um pouco gasta, né? Meio pesadinha. Ela tem uma letra extra gigante, mas nós temos aí muitos modelos, muitas Bíblias diferentes, e as pessoas ficam confusas mesmo, né? Quando vêm essas traduções diferentes, essas editoras diferentes, esses tipos diferentes de Bíblia. E você fica pensando, olha, qual que é o certo, qual que é errado, e na verdade não tem isso, né? Nós vamos ver durante esse curso exatamente sobre isso, né? Como surgiu, vamos aprender a manusear essa Bíblia, vamos aprender as suas origens, como começou. Talvez seja um pouco assim, técnico, né? Um pouco entediante, mas é necessário para que você tenha uma ideia daquilo que você está fazendo, né? Não é simplesmente pegar a Bíblia e ler e simplesmente entender, né? Mas ela tem uma história, tem ciências que estudam a Bíblia, né? Nós vamos ver um pouco sobre isso também. Como eu já disse, nós não vamos nos aprofundar em determinados pontos, porque isso pode também tirar o nosso foco, né? O nosso foco principal é o de aprendermos a ler a nossa Bíblia,
tá bom? Então a primeira coisa que você tem que fazer é você adquirir uma Bíblia, né? Talvez você já tenha na sua casa uma Bíblia. Eu sugiro que você tenha uma Bíblia em papel mesmo, dessa forma, como um livro, né? Porque muitos têm aplicativo. É bom aplicativo, ótimo, né? É muito bom para você ler no ônibus, para você ler no metrô, para você até em casa também, é bem mais prático, né? Só clicar e escrever o que você quer, mas é bom que você tenha o papel para você entender determinadas coisas que nós vamos explicar durante o curso, tá? Então, a primeira coisa que você tem que fazer é adquirir um modelo de uma Bíblia qualquer, né? Pode pegar uma Bíblia que você tenha em mãos aí. Alguns modelos são bem baratinhos se você for comprar, ou mesmo não, talvez você já tenha até em casa, né? Mas tenha um modelo em papel para nós estudarmos um pouco, nós folhearmos um pouco e você descobrir algumas coisas importantes a respeito da nossa Bíblia, da Palavra de Deus, tá bom? Então, a Bíblia, ela tem duas partes, né? Que nós chamamos de testamentos. É o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento é aquele período lá que começa do Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, até o livro de Malaquias, né? Então, como eu falei, a Bíblia é um compêndio de livros, ela tem vários livros dentro dela, né? Nós temos 66 livros e 39 livros são do Antigo Testamento e 27 são do Novo Testamento. Novo Testamento é a partir do momento que Jesus nasceu. Jesus nasceu no ano 0 ali, aí já começou a ser escrito, já começou a ser elaborado esse Novo Testamento, né? Testamento significa aliança, significa pacto, né? Então, nós vamos entender isso logo mais também, né? Mas só para termos uma ideia, a Bíblia tem essa divisão, né? De Antigo Testamento e de Novo Testamento. O Antigo Testamento é antes de Jesus, né? E o Novo Testamento é depois de Jesus, depois de Cristo, né? Então, vamos ver assim que é mais fácil, né? Então, são 66 livros, começa no Gênesis, que é o primeiro princípio, a criação, né? E vai até o final, que é Apocalipse, que é o último livro do Novo Testamento, que fala sobre o futuro, que fala sobre coisas do porvir, né? Então, nós não vamos também entrar em muitos detalhes sobre cada um desses livros, porque isso já necessitaria de um estudo bem mais aprofundado, bem mais elaborado. Eu creio que também não é esse o nosso objetivo, tá bom? Então, só para nós termos essa ideia. Quem escreveu a Bíblia, né? Então, muita gente começa a criticar os leitores, aqueles que têm a Bíblia como regra de fé e prática. Nós cremos, os crentes, né? Cremos que a Bíblia ela foi inspirada por Deus, né? Foi Deus que escreveu? Não foi Deus quem escreveu, né? Deus não veio lá, escreveu no papel. E outra coisa, isso aqui a gente tem em mãos, mas a Bíblia não foi escrita dessa forma. A Bíblia foi escrita em documentos que eram enrolados, pergaminhos, papiros, coisas bem antigas, que depois de muitos anos foram reunidas, depois que foram recebidas pela igreja, foram juntadas, aí montaram isso daqui. Mas para montar esse livro aqui, demorou séculos e séculos, muitas reuniões, muitas assembleias, a igreja se reuniu, assim, desde o início da sua história, se reunia para discutir como seria. Então, isso demorou muito tempo, tem uma história por trás, né? Talvez a gente faça uma aula à parte só para contar a história da Bíblia. Nós não vamos contar agora, né? E é muito legal, muito, muito jóia
essa história da Bíblia, né? Temos um museu da Bíblia, que é da Sociedade Bíblica do Brasil, que está lá em Barueri, muito bom também, que você pode entrar naquele museu, aí eles contam a história da Bíblia, como começou, desde o início, como foram reunidos esses documentos, como foram achados esses documentos, o processo de transformação de todas essas informações até serem reunidas aqui nesse livro chamado a Bíblia. Tá? Então, foi Deus quem escreveu? Não, mas nós cremos que Deus inspirou. E nós vamos ver alguns textos bíblicos, a própria Bíblia mesmo fala sobre isso. Né? Essa palavra Bíblia, ela não está na Bíblia. É uma palavra que não consta, você não vai achar aqui dentro essa palavra. Onde que tem a palavra Bíblia? Não tem. Mas nós temos outros termos, outras palavras que são usadas, como, por exemplo, escritura, escrituras, a lei. Né? Nós vemos outros termos que são usados referentes a esse documento que é a Bíblia Sagrada. Né? Eu falo documento porque eram expressões utilizadas pelos cientistas, né, para denominar papéis especiais que foram preservados na história e foram reunidos em determinado momento por especialistas, por arqueólogos, por cientistas, enfim. Nós temos aí também as ciências que estudam a Bíblia, né, a arqueologia, a exegese, a teologia bíblica, a hermenêutica, são vários campos da ciência que estudam esse processo todo, a própria palavra de Deus. Né? Então não é uma coisa simples, né? Quando nós entramos numa escola bíblica, numa escola de teologia, como eu fiz uma faculdade de teologia, estudei 5 anos ali naquele lugar e mesmo assim tive muitas informações, mas tive que ler muitos livros, muitas apostilas, muitos documentos, e mesmo assim ainda não temos o conhecimento total, não sabemos tudo, precisamos aprender mais. E a vida é um aprendizado. Eu creio que você também quer aprender. E para aprender, você tem que ir atrás, você tem que ler, você tem que buscar. Não é simplesmente eu mostrar para você como fazer e você simplesmente fazer. Né? Mas você também tem que ter o interesse de ir atrás, de estar buscando, de estar pesquisando, de estar lendo. Isso é importante. Né? Eu também não quero que você faça um curso teológico, não. Isso aí é uma coisa posterior, que ela pode vir ou não com o tempo, mas o simples fato de você ter esse documento aqui na mão, ter a Bíblia nas mãos e se apropriar das riquezas que ela tem para a sua vida, creio que isso vai acrescentar muito no seu dia a dia. Tá? Então vamos, como essa aula é apenas uma introdução, nós vamos passo a passo, nós vamos colocar os módulos aqui, eu gostaria que você acompanhasse esses módulos, nós vamos entender aos pouquinhos como fazer para termos a palavra de Deus no nosso coração, como ela mesma diz, né? Tem um versículo lá no Salmo 119, versículo 11, diz assim: guardo no coração a tua palavra para não pecar contra ti. Né? Então, o salmista está dizendo que ele guarda no coração as palavras de Deus para que ele não tenha que pecar contra o Senhor. Né? Então, que esse seja o nosso objetivo, o nosso desejo, e nós estamos buscando isso, e espero que você também tenha isso no seu coração, tá bom?
Então nós vamos prosseguir. Como eu falei, os autores da Bíblia foram vários autores, cerca de 40, durante um período muito grande de 1500, 1900 anos. Por que tanto tempo? Você pode até perguntar, mas por que tanto tempo? Porque quem são essas pessoas? O que eles tinham especiais? No decorrer do estudo, nós vamos explicando como Deus agiu, como Deus fez, preservando esta palavra, né? Essa palavra não foi escrita à toa, não foi escrita por acaso, ela teve um objetivo, né? E as palavras de Deus são palavras que não voltam vazias, né? Elas conseguem o objetivo proposto. Então, esses homens, digo homens de Deus, eles foram usados por Deus, né? Deus inspirou, eles escreveram, mas como eram homens, escreveram cada um com sua característica, com sua forma de escrever, sua forma literária. Então nós vamos ver isso também no nosso curso, essas formas literárias que foram produzidas, né, neste processo da escritura, né, da Bíblia, né? Então, por exemplo, nós temos ali na Bíblia histórias que foram escritas da forma como foram ocorridas, né? Fatos, né? Temos também poesias, temos também palavras de sabedoria, provérbios, né? Temos ensino, doutrina, né? E, aliás, temos vários modelos, vários estilos literários dentro da palavra de Deus. E aos pouquinhos nós vamos entendendo isso. E esses homens foram escolhidos por Deus porque eles tinham uma vida próxima do Senhor, né? Creio que quando isso aconteceu é porque Deus permitiu que essas pessoas escrevessem, colocassem ali, deixassem para sua posteridade, né? Porque a escritura tem essa finalidade, né? Deixar para outras pessoas lerem, aprenderem sobre aquilo que ele viveu, sobre aquilo que Deus falou ao seu coração, né? Os profetas do Antigo Testamento sempre falavam assim diz o Senhor, né? Se você lê lá em Jeremias, Isaías e outros profetas, quando eles falam em nome de Deus, eles são representantes de Deus, eles falam assim diz o Senhor, porque eles receberam a palavra do Senhor e passaram isso adiante. Então, por isso eles eram profetas. Não o fato de eles serem profetas simplesmente pelo fato deles profetizarem sobre o futuro, sobre coisas do porvir. Não era nada disso. Eles eram profetas porque eles falavam em nome de Deus. E a palavra, ela tem essa semelhança com a profecia. Né? A profecia que tem também esse mesmo significado de anunciação, né? De anunciar. Ou seja, quando você está anunciando algo vindo de Deus, você está profetizando, né? Isso não quer dizer que você esteja prevendo o futuro, mas está falando em nome de alguém, no caso do nome de Deus, tá? Então, esse é o primeiro ponto, né? Esses homens receberam de Deus essa inspiração. Aí você vai talvez perguntar, argumentar, puxa, mas isso aqui foi escrito há não sei quantos mil anos, isso aqui está fora da realidade, isso aqui é um mito, né? Muitos falam disso, né? Mas calma, vamos analisar aos poucos. Como eu falei, são muitas ciências envolvidas na estudo da Bíblia. Se você se ater por esse ponto, você não vai entender nada, vai ficar tudo muito confuso. Então vamos começar por partes. Vamos primeiro aprender a ler, depois a gente vai se aprofundar e vai ler, estudar, né? E ter uma visão mais ampla, né? Não que tudo possa ser resolvido, ser respondido na hora, não.
as questões elas vão aparecer e elas devem ser respondidas no seu tempo certo, né? Quando você tiver uma maturidade, quando você tiver um aprendizado maior a respeito daquilo, aí sim você vai poder colocar aí as suas argumentações, os seus questionamentos, tá bom? Mas vamos por partes, né? Vamos começar devagar, primeiro lendo, né? Depois nós vamos orar pedindo para que Deus nos dê a capacidade de entender também os textos, que não sejam tão difíceis assim, né? Eu creio que a maioria deles não são, né? Então vamos lá. Em que língua foi escrita a Bíblia, né? Como eu falei, várias línguas. O Antigo Testamento foi escrito no hebraico e no aramaico, né? Primeiro o aramaico, que é mais antigo, depois o hebraico, né? Isso por volta aí de 3.000 anos, mais ou menos, né? Porque bem antes daquilo que nós temos em mãos, por exemplo, nós temos o nascimento de Jesus, que foi datado mais ou menos em 2000 e nós estamos em 2021, então já tem uma distância aí de 2000 do Novo Testamento até aqui. E o Antigo Testamento, né? Lá 1000 anos antes de Cristo, o que aconteceu naquele tempo, quem estava vivendo naquele tempo, como que surgiram as línguas, como que surgiram aí as escritas, né? Então a gente vai fazer uma pequena viagem na história para descobrir mais ou menos como foram redigidos esses textos, desde lá no início até agora, até os nossos dias, né? Então nós temos aqui o hebraico, o aramaico, que eram as línguas antigas que eram faladas por esses povos, né? Principalmente os hebreus, que se tornaram judeus depois, mais tarde, mas que eles escreveram esses textos e deixaram esses textos para a sua posteridade. E no Novo Testamento nós temos uma nova língua que é o grego, que foi surgindo com o tempo, pelas guerras, através da expansão, né, do Império Grego, e isso alcançou todo o mundo conhecido. Então, a língua se tornou universal, que seria o grego, e tanto que Jesus veio, né, exatamente nessa época, em que a língua grega já estava em praticamente todo mundo conhecido desde então. Então, nós temos aqui o Novo Testamento sendo escrito em grego e o Antigo Testamento sendo escrito em hebraico, em aramaico e hebraico. Depois vieram as traduções, né? Depois vieram lá, teve lá a Vulgata Latina, né? Que foi uma tradução do Antigo Testamento para o latim, né? Que era uma língua nobre, uma língua especial, que veio também a morrer com o tempo, né? Mas as traduções vieram bem depois. Na verdade, a Bíblia ela foi traduzida em mais ou menos 2.000 línguas, 2.000 idiomas. Então a Bíblia é um dos livros mais traduzidos no mundo. As cópias assim mais antigas da Bíblia estão nos grandes museus do mundo, principalmente ali no Vaticano, no Museu de Londres, e os documentos originais, os textos originais, os pergaminhos, os papiros e todos aqueles documentos antigos ainda estão preservados, ainda estão guardados nos museus, né? A tradução brasileira veio bem depois, através de um padre português chamado João Ferreira de Almeida, lá pelos meados do século XV, XVI, né, depois da Reforma Protestante, quando houve
a colonização do Brasil pelos portugueses, né? Isso bem depois que veio para o Brasil essa tradução mais para a nossa língua, né? Então nós temos aqui assim, uma história assim, muito bonita, né? Muito grande. Deus ele esteve cuidando dessa história, esteve preservando todos esses textos para o nosso entendimento, né? Qual é o objetivo da Bíblia? Né? Para que nós tenhamos o conhecimento de Deus, né? Na própria palavra, nós temos vários textos que tratam sobre a importância de nós termos a palavra de Deus, a Bíblia, no nosso coração. Por exemplo, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, diz que toda a Escritura ela é útil, ela foi inspirada por Deus e útil para a correção, para a instrução, para a exortação, então, para o nosso ensino. Então, tudo que foi escrito foi para o nosso ensino. Deus, ele preservou isso, ele guardou isso, inspirando homens, inspirando pessoas, para que guardassem esses textos, para que nós tivéssemos acesso hoje, nos dias de hoje. E hoje, graças a Deus, nós temos a Bíblia, temos o fácil acesso, podemos baixar nos nossos celulares, nos nossos aplicativos, e temos assim à vontade. E assim que Deus fez, guardando a sua palavra para o nosso ensino, para nos ensinar. Em Romanos 15, 4, fala assim: pois tudo quanto outrora foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, a fim de que, pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então, tudo que nós queremos saber sobre Deus, ou que podemos saber sobre Deus, está registrado na palavra de Deus, que nós cremos ser a palavra de Deus. Isso nós vamos também falar um pouco sobre isso depois, mas nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus e ela nos ensina, ela nos exorta, ela nos mostra a vontade do Senhor. Ela fala ao nosso coração e nos consola quando nós estamos necessitados. Talvez seja por isso que você tenha interesse em ler a Bíblia, porque ela traz esse consolo, ela traz essa informação de que Deus está presente conosco, de que Deus está conosco. Então, é esse o grande objetivo quando nós aprendemos a ler a palavra de Deus, ler a Bíblia. E ela é suficiente para isso, né? Então, nós não temos outros recursos. Nós cremos que ela é suficiente para nos dar todo o conhecimento a respeito de Deus. Então, vamos adiantar, né? A Bíblia ela não foi escrita inicialmente, originalmente, da forma como nós temos hoje, em capítulos, versículos. Ela foi escrita como textos normais, né? E não tinha essa separação, essa divisão. Essa divisão veio aparecer bem depois, né? Séculos depois, né? E isso foi feito assim gradativamente, teve muitas reuniões daqueles que estavam estudando a palavra de Deus, né? Creio que mais ou menos ali no século XII, século XIII, isso bem depois mesmo, do próprio Jesus Cristo, né? E começaram a dividir para facilitar a leitura, para facilitar os estudos. Nós temos ali no século XVI, quando teve a Reforma Protestante, né, quando surgiu mesmo a tipografia, quando surgiu a imprensa, né? A imprensa surgiu em mais ou menos 1400, quase 1500, né? Então, o primeiro livro a ser impresso por essa nova forma de divulgação, né, seria a Bíblia, né? Então nós temos aqui a Bíblia como o primeiro livro impresso, né? Então como é importante, né? Como é importante
a Bíblia para nós, para os nossos dias, né? E outra coisa interessante que nós não falamos é que existem vários modelos de Bíblia, e na Bíblia tem a Bíblia protestante, que é essa Bíblia que nós temos em mãos, e tem a Bíblia católica, que é igual à Bíblia protestante, não tem diferença. A única diferença é que possui 7 livros a mais. 7 livros a mais. Esses livros são chamados pelos protestantes de livros apócrifos, ou seja, aqueles que não foram inspirados por Deus. Aí você pode perguntar, mas quem determina isso? Isso foi fruto de muito trabalho, de muito estudo, de os próprios protestantes e os próprios judeus na época não consideraram esses livros inspirados por causa de alguns erros que eles acharam, que eles notaram, alguns problemas na escritura. E esses livros eram importantes, sim, são importantes, mas eles são apenas considerados livros históricos e não livros canônicos, vamos dizer assim, né? Canônicos porque aqueles que fazem parte do cânon, que é o grupo de livros da Bíblia, né? São palavras, talvez para você, que sejam palavras estranhas, né? São comuns para teólogos, para estudiosos, mas são muito estranhas para um leigo, para quem não conhece. Mas eu vou evitar de falar determinadas palavras, alguns termos técnicos que são usados, né? Exatamente para não confundir as nossas cabeças nesse momento, né? Nós queremos mesmo aprender a ler a Bíblia. Então, nós fizemos uma visão geral da Bíblia. Nós vamos entrar em mais detalhes nas próximas aulas, serão módulos, por isso é importante que você faça sua inscrição no curso. Se você ainda não está inscrito, o link está aqui na descrição. Então, clique no link, responda as perguntas, faça a sua inscrição, porque nós vamos apenas disponibilizar esse curso para os inscritos. Não serão para todos, serão apenas para aqueles que se inscreverem, que estiverem realmente desejosos de aprender, de ler, de estudar a Bíblia de uma forma melhor, né? De conhecer a palavra de Deus. Isso é muito importante, tá? Então nós vamos ficar por aqui nesta aula inaugural. Eu agradeço a você pela participação, que você continue conosco, não deixe jamais de participar desse curso, será muito bom, e vamos interagir, né? Faça seus comentários também, se você tiver alguma dúvida. Creio que, como nós estamos começando, vão surgir dúvidas ainda, né? Então, faça isso, escreva aí nos comentários as suas dúvidas, talvez sugestões para que a gente possa melhorar o curso, melhorar aí talvez nosso conteúdo, né, e que você permaneça conosco, tá bom? Muito obrigado e que Deus abençoe a sua vida. Fique com a gente. Não esqueça também, dê o seu like aí no vídeo e esteja conosco. E até a próxima, se Deus quiser. Amém. Um grande abraço e até mais.